Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Bueno, sou aluna de pós-graduação do professor Cláudio e hoje eu vou ministrar a aula de éter e epóxidos. Bom, os éteres, eles apresentam na sua estrutura dois grupos orgânicos ligados ao mesmo átomo de oxigênio, conforme pode ser observado aqui na figura, certo? Os grupos orgânicos, eles podem ser alquil, aril ou vinil. Além disso, esse átomo de oxigênio, ele pode estar em uma cadeia aberta, igual essa aqui, ou em um anel, igual essa figura aqui de baixo. Temos alguns éteres bem conhecidos, como o éter dietílico, que é usado na medicina como um anestésico e na indústria como um solvente. O éter metilfenílico, que apresenta um cheiro agradável e é usado na perfumaria. E o tetraidrofurano, que é utilizado como solvente. Ainda esses éteres apresentam algumas propriedades, como, como eles são relativamente estáveis e não reativos em muitos aspectos, mas tem alguns éteres que reagem lentamente com o oxigênio do ar, assim gerando os peróxidos, que são compostos que têm essa ligação oxigênio-oxigênio, igual a figura aqui, certo? Peróxidos de éter com baixo peso molecular, massa molecular, como o éter diisopropílico e o tetrahidrofurano, eles são explosivos e extremamente perigosos, mesmo em pequenas quantidades. Os éteres são muito úteis como solventes, utilizados como solventes em laboratório. Os éteres dietílicos e outros éteres simétricos simples, eles são preparados industrialmente pela desidratação de álcoois catalisados pelo ácido sulfúrico. Essa reação ocorre pelo deslocamento CN2 da água de uma molécula de etanol protonada pelo átomo de oxigênio de um segundo etanol. Infelizmente, esse método aqui é limitado ao uso de álcoois primários, porque os álcools secundários e terciários desidratam por um mecanismo E1 para produzir alcenos. Com isso, o método mais utilizado para a preparação de éteres é por meio da síntese do éter de Wilson, no qual um íon alcóxido reage com um auleto de alquil, ou um tosilato, em uma reação do tipo SN2. Esse íon alcóxido, geralmente, ele é preparado com uma base forte, como o hidreto de sódio. Agora a gente vai ver essa reação aqui, esse mecanismo passo a passo. Bom, a base forte, então, ela é utilizada para desprotonar esse álcool. Ela ataca o hidrogênio dessa hidroxila. E logo, então, ficamos com oxigênio com pares de elétrons sobrando. E assim temos a formação desse íon alcóxido. Em seguida, esse oxigênio aqui ele vai atuar como um nucleófilo e vai atacar o carbono do auleto de alquil. E os pares de elétrons presentes nessa ligação aqui passam aqui para o iodo. E assim formando o nosso éter, nesse caso aqui, o éter ciclopentil metílico. Ao contrário da reação de clivagem de éter, que é catalisada por ácido, explicado anteriormente, que é geral para todos os éteres, o rearranjo de Claisen ele é específico para éteres alílicos. Primeiramente, ocorre a formação do íon fenóxido a partir de uma reação de um fenol com uma base forte, como hidreto de sódio. Igual a gente viu antes, essa base aqui ela vai atacar hidrogênio da hidroxila e vai formar o íon aqui com excesso de elétrons no oxigênio. Em seguida, vai ocorrer o tratamento do íon fenóxido com o 2-brompropeno, que é uma síntese de éteres típica. Ó. O bromo aqui ele vai sair. Esse carbono aqui vai ficar ligado com esse oxigênio, então vamos formar o nosso éter ali, o alílico, tá?
Bom, para o rearranjo de Claisen, é realizado um aquecimento desse éter aqui, alil alílico, entre 200 a 250 graus, formando então o nosso alilfenol, que é o resultado final, é a alquilação do fenol em uma posição orto. Essa ligação aqui, ela passa para cá, ó, vem para a posição orto. Mas agora a gente vai ver o mecanismo de como ocorre essa reação aqui do rearranjo de Claisen. Bom, isso ocorre através de um mecanismo pericíclico, em que ocorre um rearranjo dos elétrons da ligação através de um estado de transição cíclico de 6 membros. O intermediário 6-alil 2,4 ciclo hexadienona isomeriza em alilfenol. Agora vamos compreender o passo a passo, certo? Primeiramente, a dupla ligação do anel aqui, ela quebra e se liga com esse carbono aqui. Em seguida, esse carbono aqui, como não pode fazer mais que 4 ligações, essa ligação dupla aqui, ela quebra também aqui e passa para cá, formando uma nova ligação dupla entre esses dois carbonos aqui. A ligação aqui entre esse carbono e esse oxigênio é quebrada. Os elétrons, então, dessa ligação passam para cá, formando uma ligação dupla entre o oxigênio aqui e o carbono do anel. Todo esse processo que eu comentei agora, ele é chamado como estado de transição, tá? E assim temos a formação do nosso intermediário, o 6-alil 2,4 ciclo hexadienona, tá? Aqui, para a formação ainda do nosso produto, temos que ter mais um passo, certo? Porque esse aqui ainda não é o produto final. Esse passo é onde temos uma água no meio, que vai capturar esse hidrogênio aqui. Essa ligação aqui, ela vai passar para cá, reconstituindo a ligação dupla aqui. E o carbono aqui, como não pode fazer mais de 4 ligações, vai vir essa ligação para cá, deixando esse oxigênio aqui com excesso de elétrons, no qual vai capturar o hidrogênio do meio, que é o mesmo hidrogênio que foi capturado aqui no início. Isso tudo ocorre de forma simultânea, tá? E assim a gente vai ter o nosso produto final. Conforme pode ser visto aqui, ó, essa ligação ela vem para cá, reconstitui a dupla, que tá aqui, ó, a dupla aqui. E essa dupla aqui, essa ligação aqui, ela vem para cá, deixando o oxigênio com excesso de elétrons, então ele capturou um hidrogênio. E tá aqui o nosso hidrogênio, certo? Bom, o único tipo de éteres cíclicos que se comporta de forma diferente dos éteres de cadeia aberta são os compostos cíclicos de 3 membros, que são chamados os epóxidos. A tensão do anel de 3 membros confere aos epóxidos uma reatividade química única. O óxido de etileno é o epóxido mais simples e é um intermediário na fabricação do etileno glicol, usado como anticongelante automotivo e de polímeros de poliéster. Mais de 4 milhões desse óxido de etileno são produzidos por ano, pela oxidação do etileno e utilizando um catalisador de óxido de prata aqui, ó, a 300 graus Celsius. Porém, esse processo ele não é útil para outros epóxidos e é de pouco valor em laboratório. Por fim, sobre o óxido de etileno, podemos ver que a nomenclatura dele não é sistemática, né? Porque a terminação eno aqui implicaria na presença de uma ligação dupla na molécula, e não tem essa ligação dupla. Então, esse nome ele é frequentemente utilizado porque o óxido de etileno ele é derivado do etileno e pela adição de um átomo de oxigênio, que é aqui, ó. Bom, outros epóxidos simples, eles são nomeados de forma semelhante, né? E o nome sistemático do óxido de etileno é 1,2-epóxietano. No laboratório, os epóxidos são preparados pelo tratamento de um alceno com peroxiácido, que é geralmente utilizado o ácido metacloroperoxibenzoico.
assim dando origem a 1,2-epoxicicloheptano. Outro método para a síntese dos epóxidos é através do uso de haloidrinas. Estas são preparadas pela adição eletrofílica que resulta na adição de um halogênio ao carbono menos substituído e do solvente ao mais substituído. Nesse caso aqui do ciclo hexeno, será indiferente. E indiferente em qual carbono o halogênio ficará, já que ambos os carbonos aqui eles são idênticos, têm o mesmo substituinte. Após essas haloidrinas, elas serão tratadas com uma base, deixando as mesmas protonadas. Aqui, ó, onde ocorre aqui com NaOH, deixa essa haloidrina protonada. E em seguida, esse cloro aqui ele é removido. E os elétrons sobrando aqui, né, que esse oxigênio, se ligam ao carbono, este aqui. E assim é produzido o nosso epóxido, através de uma síntese do tipo de éter Wilson, intramolecular, né? O que quer dizer isso? Que um íon alcóxido nucleófilo e o aleto de alquilo eletrófilo estão na mesma molécula. Bom, aqui a gente tem outro mecanismo para obtenção dos epóxidos a partir de haloidrinas. Nesse caso aqui, a haloidrina ela também é tratada com uma base forte, que pode ser o hidreto de sódio ou o hidróxido de sódio. E onde deixa aqui protonado, o bromo aqui ele é removido, os elétrons sobrando aqui do oxigênio, eles se ligam a esse carbono aqui, já que o bromo saiu. E assim é produzido o nosso epóxido. Esse é o mesmo mecanismo anterior, só que com outro tipo de haloidrina, tá bem? Bom, agora vamos para a abertura de epóxidos catalisada por ácido. Os epóxidos, eles são abertos para o tratamento ácido da mesma forma que outros éteres, mas sob condições mais suaves, por causa da tensão do anel. A abertura do epóxido, ela ocorre por um ataque do tipo SN2 subsequente do nucleófilo no epóxido protonado, dando um produto trans 1,2-diol. Mais uma vez, vamos entender isso passo a passo. Primeiramente aqui, o epóxido é reagido com ácido, tá? Nessa primeira fase. E fica na sua forma protonada. Aqui. O oxigênio ligado a esse hidrogênio aqui. Tá bem? Ele retirou, ele atacou aqui, ó. Pegou um hidrogênio e ficou desta forma aqui, com uma carga positiva. Em seguida, essa água aqui, ela vai se portar como nucleófilo e vai atacar esse carbono aqui. Mais uma vez, como o carbono não pode ter mais de 4 ligações, a ligação do carbono com o oxigênio aqui é rompida, formando então isto daqui, certo? Quando rompe. E o carbono que foi atacado ali, ele fica contendo uma água com uma carga positiva. Sendo assim, precisamos de mais um passo para concluir essa reação. A água, novamente, com seus 2 pares de elétrons, ela vem e retira esse hidrogênio aqui. E essa ligação passa para cá. Então, formamos o nosso epóxido, o trans 1,2-ciclohexanonodiol, certo? Bom, os epóxidos também podem ser abertos com outros ácidos, além do H3O, como, por exemplo, o HX, onde esse X ele pode ser flúor, bromo, cloro e iodo. Quando esse tipo de ácido ele é usado, um epóxido é convertido em uma transhaloidrina. A abertura do anel, catalisada por ácido, ela depende da estrutura do epóxido e com frequência se forma uma mescla de produtos. Por exemplo, quando a gente tem ambos os átomos de carbono do epóxido, eles são primários ou secundários, os carbonos aqui,
O ataque do nucleófilo ocorre principalmente no local menos substituído, gerando então uma reação do tipo SN2, que é essa aqui de cima. Quando um dos átomos de carbono do epóxido ele é terciário, neste caso aqui, o ataque do nucleófilo ocorre principalmente nesse local aqui mais substituído, gerando então uma reação do tipo SN1. Ainda aqui é possível observar que quando temos uma reação do tipo SN2, obtemos o produto principal em maior porcentagem. Ao contrário de outros éteres, os anéis de epóxidos podem ser quebrados também por bases, assim como ácidos. E embora o oxigênio do éter seja geralmente um grupo de saída ruim, em uma reação do tipo SN2, a tensão do anel de 3 membros faz com que os epóxidos reajam com o íon hidróxido em temperaturas elevadas. A reação catalisada por base, ela é mais simples que a catalisada por ácido, como a gente já viu antes. Vejamos então passo a passo de como ocorre a abertura do anel dos epóxidos utilizando uma base. Bom, a base irá reagir, ela vai agir aqui como um nucleófilo no carbono menos impedido, que é esse aqui. E assim já fará a quebra do anel do epóxito. A ligação carbono aqui, isso aqui ocorre tudo de forma simultânea, certo? A base ataca esse carbono aqui, a ligação carbono-oxigênio já se quebra. E os elétrons aqui dessa ligação passam aqui para o oxigênio, deixando ele com uma carga negativa. E já ocorre a adição da base ao carbono menos substituído, menos impedido, desculpa. Observe, então, que essa reação, o oxigênio ele não precisa estar protonado. Aqui simplesmente ocorre um ataque e o anel já se abre. O próximo passo aqui ele é bem simples. O intermediário, onde temos o oxigênio aqui com uma carga negativa, irá capturar um hidrogênio aqui dessa água. E então, assim, formaremos o nosso produto final e o catalisador é reconstituído. E o nosso produto aqui é um hidroximetil ciclohexanol. A abertura nucleofílica do anel do epóxito, ela ocorre de maneira semelhante quando eles são tratados com reagentes de Grignard. O óxido de etileno é utilizado com frequência, pois permite a conversão de um reagente de Grignard em um álcool primário com 2 carbonos diferentes no dualeto de alquil ao inicial. Aqui, ó. Como, por exemplo, nessa reação, onde a gente tem um bromo-butano que se converte a um hexanal pela reação do reagente de Grignard com o óxido de etileno. Como já vimos, a abertura de epóxidos catalisados por base é uma reação SN2 típica, em que o ataque do nucleófilo ocorre no carbono menos impedido do epóxito. Por exemplo, onde temos o 1,2-epóxipropano reagindo com o íon etóxico exclusivamente no carbono primário, menos substituído, para então gerar um etoxi-2-propanol. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da importância dos éteres de coroa, que vem decorrente da sua extraordinária capacidade de solvatar cátions metálicos, sequestrando o metal no centro da cavidade do poliéter, certo? Por exemplo, o éter 18 coroa 6 complexa fortemente com o íon potássio. Esses complexos entre os éteres de coroa e sais iônicos são solúveis em solventes orgânicos polares, fazendo então com que ocorra várias reações em condições apróticas, que de outra forma teriam que ser feitas em meio de uma solução aquosa. Temos como, por exemplo, o permanganato de potássio, que se dissolve em tolueno na presença do éter 18 coroa 6. E a solução resultante é um reagente valioso para a oxidação de alcetos. Que de outra forma, isso daí teria que ser realizado de uma solução aquosa. Outros sais orgânicos, incluindo o fluoreto de potássio, o cianeto de potássio ou azida de sódio, também se dissolvem em solventes orgânicos com a ajuda de éteres de coroa.
O efeito de usar um éter de coroa para dissolver um sal, ou um hidrocarboneto, ou solvente hétero, é semelhante ao efeito de dissolver o sal em um solvente polar prótico, como o dimetilsulfóxido ou a dimetilformamida. Em ambos os casos, o cátion metálico ele é fortemente solvatado, deixando o ânion exposto. Portanto, a reatividade SN2 de um ânion é fortemente aumentada na presença desse éter de coroa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tióis. Os tióis, que às vezes também são chamados de mercaptanas, eles são análogos de enxofre dos álcoois e são nomeados pelos mesmos sistemas usados para os álcoois, com um sufixo tiol ao invés do ol. E o grupo SH ele é referido como o grupo mercapto. A característica mais marcante desses tióis é o cheiro desagradável, como por exemplo o cheiro da essência do gambá, que é causado principalmente por tióis simples, como o 3-metil 1-butano-tiol e o 2-buteno-1-tiol. Um exemplo do uso desses tióis voláteis, como o etano-tiol, está quando adicionado ao gás natural e propano liquefeito, que pode servir como um aviso fácil para detectar vazamentos. Os tióis são geralmente preparados a partir de aletos de alquila pelo deslocamento SN2, com nucleófilos de enxofre, como o ânion hidrosulfeto, que é esse daqui. A reação geralmente tem um desempenho ruim, ao menos que seja usado um excesso do nucleófilo, pois o tiol produzido, que é esse aqui, ele pode sofrer uma segunda reação SN2 com o aleto de alquila, para dar então um sulfeto como um subproduto. Para superar esse problema, a tiureia ela é frequentemente utilizada como nucleófilo na preparação de um tiol, a partir de um aleto de alquila. A reação ocorre pelo deslocamento do íon aleto para produzir um sal intermediário. Então, aqui, a tiureia ela age como nucleófilo, ela ataca esse carbono, automaticamente esse bromo aqui sai e é formado esse intermediário. Esse sal intermediário aqui, ele é hidrolisado em uma solução aquosa como a base, e então é gerado o nosso tiol mais ureia. Além disso, os tióis eles podem ser oxidados por bromo 2 ou iodo 2 para produzir os disulfetos. Essa reação aqui, ela é facilmente revertida. Em um disulfeto, ele pode ser reduzido de volta para um tiol, pelo tratamento com zinco e ácido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sulfetos. Os sulfetos, eles são análogos de enxofre dos éteres, assim como os tióis são os análogos de enxofre dos álcoois. Os sulfetos são nomeados seguindo as mesmas regras usadas para os éteres, usando sulfeto ao invés de éter para compostos simples e alquil-til ao invés de alcóxi para substâncias mais complexas. O tratamento de um tiol com uma base, como o hidreto de sódio, dá origem ao íon tiolato, que é esse aqui, que por sua vez reage com o aleto de alquila, primário ou secundário, gerando então um sulfeto. Essa reação ocorre por um mecanismo SN2, que é análogo à síntese do éter de Wilson. Esse aqui é o mesmo mecanismo explicado anteriormente, segue os mesmos caminhos, certo? Os ânions tiolato estão entre os nucleófilos mais conhecidos e geralmente nessas reações SN2, os rendimentos desses produtos aqui são bem altos. Outra diferença entre os sulfetos e éteres é que os sulfetos oxidam com facilidade. Quando tratamos um sulfeto com peróxido de hidrogênio em temperatura ambiente, este produz um sulfóxido correspondente. E esse sulfóxido, reagido então, fazendo uma oxidação desse aqui,
ele gera um peroxiado. Desculpa, gente. Aqui, ó. A oxidação desse sulfóxido com peroxiácido produz então uma sulfona, certo? Vamos de novo. Ó, quando a gente trata esse sulfeto aqui com peróxido de hidrogênio em temperatura ambiente, a gente produz um sulfóxido que é o correspondente. E a oxidação posterior desse sulfóxido com peroxiácido produz então uma sulfona. Por fim, a gente vai ver uma curiosidade sobre os sulfetos, tá? Aqui o DMSO, ele é um sulfóxido particularmente bem conhecido, porque ele é frequentemente utilizado como solvente polar aprótico. No entanto, esse aqui é um solvente que a gente muito utiliza em laboratório, tá? Só que o que é de curioso desse solvente é que ele tem que ser manejado com muito cuidado, porque ele tem uma capacidade extraordinária de penetrar a pele e levar consigo tudo que nela dissolve. Bom, era isso a aula, pessoal. Obrigada pela atenção.